A Câmara de Curitiba está debatendo um novo zoneamento para a cidade. E isso é importante para todos nós porque impacta diretamente da vida de todas as pessoas. Ela trata da relação das pessoas com a cidade, trata das ruas e do trânsito, do transporte público, da habitação, das casas e prédios residenciais e comerciais. A Câmara começou a debater esse assunto agora, dia 1º de agosto, quando o prefeito Rafael Greca entregou a mensagem aos vereadores do projeto de lei que revisa o zoneamento de uso e ocupação do solo. E para esmiuçar um pouco mais o zoneamento da cidade, nós vamos entrevistar o economista urbano Alberto Paranhos, do IPUC, coordenador da revisão dessa legislação. Paranhos, obrigado pela entrevista. Vamos começar diretamente com o conceito. O que é o zoneamento de uso e ocupação do solo? O zoneamento é uma técnica do desenvolvimento urbano, do urbanismo, pelo qual você segrega atividades que possam ser prejudiciais à habitação, à tranquilidade e conforto habitacional. Na realidade, ele vem lá dos anos do século passado e a ideia era permitir que as casas, os edifícios, enfim, as soluções habitacionais não fossem prejudicadas por atividades comerciais, de serviços, industriais que gerassem barulho, fumaça ou algum transtorno de tráfego, coisas assim, e que incomodassem o uso habitacional. Então, começaram naquela época os critérios de segregação por tipo de uso e isso, ao longo do tempo, deu nome às zonas, zona residencial, zona comercial, zona de serviços, zona isso, zona aquilo e tal. Com a evolução da técnica do urbanismo, foi visto que isso tinha um problema sério e é fácil de entender. Se você tiver numa cidade uma zona que é exclusivamente residencial, ou seja, ali só se pode morar, e depois uma zona que é exclusivamente comercial, com trabalho e tal, você automaticamente está fazendo as pessoas serem obrigadas a ir daqui para lá. Então, se você tiver um sistema de mobilidade razoável, tudo bem. Mas por que não pode ter um pouco mais de aproximação entre alguns usos não habitacionais e a própria habitação? Essa discussão começou em 96, na Conferência Habitat 2, e foi reforçada em 2016, na Conferência Habitat 3 em Quito. De 96 para frente, houve uma mudança muito grande na técnica de zoneamento, justamente no sentido de permitir, reforçar e fomentar algumas zonas de uso misto, dentro dos limites em que isso é aceitável para o uso habitacional. É claro que uma indústria com fumaça, com barulho, isso aqui tem que ficar separada. E aí tem um problema ambiental junto. Então, a técnica do zoneamento é essa. O foco é preservar o uso habitacional, o conforto habitacional, a quadra habitacional, o bairro que tem as pessoas morando ali, de invasão, digamos assim, de usos que sejam incômodos, nocivos ou perigosos para esse pessoal. Mas a técnica do zoneamento vem evoluindo conforme a própria economia. E é exatamente por isso que é preciso fazer uma revisão periódica. Agora, qual é o período? Varia muito. Eu acho que a legislação federal, que fala da revisão do plano diretor a cada 10 anos, e automaticamente todos os instrumentos dos quais o zoneamento é um deles, peca pelo seguinte, a proposta original, e eu me lembro que foi discutido lá nos anos 80, não era de fazer uma revisão a cada 10 anos apenas, era fazer uma revisão a cada 10 anos ou quando a população crescesse mais que 10%. Porque pode ser que numa taxa de crescimento muito alta, 10 anos é muito tempo. Talvez tenha que revisar a cada 4 ou 5, depende do movimento. Então, se você tiver uma população que cresça muito rápido, das duas uma, ou ela está seguindo a legislação de zoneamento e está se localizando bem, e portanto essa distribuição espacial de domicílios, empregos e serviços está atendendo a todo mundo, ou está havendo muita concentração de um lado, de uma coisa num lado, de outra coisa no outro, com impacto negativo no transporte. Então essa revisão não é necessariamente a cada 10 anos, ela pode ocorrer mais rápido do que isso. Agora, Paranhos, a lei atual de zoneamento é do ano 2000, tivemos a atualização do Plano Diretor de Curitiba. Para a população, como é que ela pode avaliar isso? Que não vai ser uma mudança total no zoneamento, né? Para tranquilizar, assim, trata-se de um ajuste e alguns setores, algumas mudanças que vão ser feitas, né? Exatamente. Veja que o plano diretor primeiro de Curitiba, primeiro não, mas o que deu origem a tudo isso é de 66.
ignorando os anteriores, né? Ele foi revisado em 2004 para se adequar ao Estatuto da Cidade e revisado de novo em 2014 e 15 dentro da mesma lógica. De lá para cá, se você pegar o básico do plano, quer dizer, o mapa da cidade que o plano cobria, na realidade a gente vê que a lógica do desenho da cidade é a mesma sempre, só vai aumentando. O sítio cercado lá em 75 era a zona de expansão urbana, por exemplo. Agora é um bairro da cidade. Então, quando o plano diretor de 2014, a revisão dele propõe a continuidade da linearização do desenvolvimento, novos eixos, novos núcleos e tal, ele só fez exatamente isso, que é aumentar, quer dizer, cobrir o território urbano inteiro do município. Hoje o município é inteiramente urbano, exceto algumas áreas de APA, por exemplo, mas basicamente o que é edificável é urbano, não tem mais zona rural, e ele está sendo intensificado em áreas onde o plano diretor propõe que haja corredor de transporte. O segundo, digamos, critério é exatamente esse, que Curitiba sempre adotou como lógica de crescimento, de adensamento, um eixo dentro do qual existe transporte coletivo. E isso é uma coisa que Curitiba fez em 74, poucas cidades brasileiras adotaram, muitas cidades fora do Brasil adotaram. Houve uma reclamação muito grande enfim, por que só Curitiba adotou isso, até que ficou comprovado que era mais custo eficiente, não precisava do metrô. Se bem que essa é uma outra questão que eu vou deixar para mais adiante, mas principalmente você cria corredores de transporte de alta densidade e o plano diretor de 2004 preconizava isso, em 2014 continua existindo o mesmo caso. Por quê? Porque é muito mais eficiente com dinheiro público, desde que você consiga densidades que apoiem esse transporte. Então a revisão do zoneamento também tem a ver com isso, de você ajustar densidades e usos para que o transporte seja mais eficiente, para que haja menos impacto negativo, para que se aproveite melhor toda a infraestrutura instalada. E isso não tem grandes modificações. Eu acho que seria absurdo, inclusive no caso de Curitiba, que tem um desenho. Se você andar de avião e tiver a curiosidade de olhar na janela do avião, você vai ver, num dia claro como hoje, o desenho da lei de zonamento na cidade ali. Não precisa também ir muito longe, pega o Google Earth, você vai ver a mesma coisa. Então, é uma das poucas cidades do Brasil e do mundo que tem um desenho próprio, que eu diria que é a própria identidade da cidade. Curitiba se identifica com o desenho linear, certo? Então, mudar isso agora, inclusive, além de ser um contrassenso em termos de identidade territorial, não ajuda em nada o setor imobiliário, porque esse pessoal faz estoque de terreno, imagina o que vai acontecer com o mercado imobiliário a médio e longo prazo, se programa para fazer essas coisas. A lei não pode, de repente, mudar o coeficiente de 1 para 5 e depois voltar de 5 para 1. Isso é ridículo, certo? Não tem a menor lógica. Densidade, adensamento, coeficiente. Você já usou 3 termos que não são de conhecimento de quem é especializado nesse assunto. Você pode explicar para a gente rapidamente esses termos? Densidade é coisas por espaço. Então, pessoas por hectare, domicílios por hectare, e outras árvores por jardim, enfim. São coisas medidas num determinado espaço. Normalmente se usa a densidade demográfica, que é habitantes por hectare, ou habitantes por quilômetro quadrado. A lei, lá atrás de 75, falava em densidade alta, média e baixa, pensando em habitantes por hectare. Isso era um preciosismo da época, mas era difícil de controlar. Você imagina que quando o urbanismo vai aprovar um prédio, por exemplo, ele não vai saber quantas pessoas moram no prédio. A gente pode estimar, baseado no censo, 3 pessoas por família, 3,5, 2,5 e tal. O que a gente tem certeza é a quantidade de domicílios por hectare. Ou então, se você quiser ser mais preciso, dormitórios por hectare. Então, essa já foi uma revisão positiva na lei de 2000, de zoneamento, que previa a densidade de habitação por hectare, certo? Unidade domiciliar por hectare, não mais habitante. As pessoas esqueceram de fazer esse cálculo, essa mudança intelectual, e até hoje dizem, mas puxa, 80 habitantes por hectare é muito pouco. Então a gente tem que repetir, não são habitantes, são habitações por hectare. Eu não sei quantos habitantes vai ter em 80 habitações, mas sei que a gente pode aprovar tantas habitações. Então esse é o conceito da densidade.
Quando a densidade é baixa, digamos, você pega casas numa quadra comum da cidade. As quadras geralmente medem 100 por 100 ou 90 por 90, 10 mil metros quadrados mais ou menos. Numa condição normal, tem mais ou menos 20, 25 lotes numa quadra. Então, se você tiver na base 3 pessoas por casa, são 75 pessoas por hectare, que é 10 mil metros quadrados. Essa é uma densidade padrão, digamos, para casa. E a gente toma isso como piso. Menos do que isso, ou a casa é grande demais, ou tem menos lote, ou tem menos gente. Mas normalmente não é suficiente para justificar a infraestrutura que está do lado disso, em volta disso. Quando você passa para um prédio de 4 pavimentos, por exemplo, você quadruplica essa densidade. Já começa a ser um pouco mais eficiente no sentido da utilização da infraestrutura. Porque, por exemplo, tomando só o caso da educação, se você calcular quantas pessoas no segmento que é de interesse municipal, que agora vai de 5, 6 anos até o final do primeiro grau, e hoje representa muito, mas está diminuindo no conjunto, se você precisar de 100 salas de aula, por exemplo, a decisão da educação é ter 100 salas de aula. A decisão do planejamento é onde elas vão ficar. Então, você vai ter uma escola com 100 salas de aula, 10 com 10 salas de aula, 50 com 2 salas de aula, como é que vai ser? Então, essa discussão vem vindo desde os anos 75, e eu me lembro que eu já trabalhava no IPUC naquela época, e nós conversávamos muito com o pessoal da educação, porque na nossa cabeça é diferente. Se você tiver uma escola por exemplo, jardim de infância, ela não pode ficar numa via rápida. Ela deveria ficar pequenininha, dentro da zona residencial, porque ela não faz barulho, não produz nada. É muito mais simples dos pais levarem a criança a pé para a escola. Já uma escola de segundo grau, pessoas de 15, 18 anos, podem pegar o expresso. Então essa podia ficar perto de um terminal ou numa via classificada, setorial, coletora. Tudo isso faz parte do zoneamento e da distribuição eficiente desse serviço pela cidade. Então, se você tem pouca gente e muito equipamento, tem que produzir o adensamento disso aí, que é o que acontece hoje, por exemplo, com algumas vias, como o Comendador Franco, a própria Salgado Filho, a Marechal Floriano. São vias que, Salgado Filho um pouco menos, na realidade, porque ela ainda não teve o desenho, não foi totalmente implantado. Mas Marechal Floriano e Comendador Franco, está lá o investimento todo feito e ninguém mora em volta dela. Então, se alguém diz, não querem morar porque faz muito barulho, depende. Há soluções arquitetônicas que diminuem o barulho. O fato é que você tem que recuperar esse investimento de algum jeito. Então, fazer o adensamento dessas vias, porque o investimento já está feito e é preferível mais pessoas morarem ali do que irem morar numa área em que não tem nada, e aí a prefeitura vai ter que fazer outros investimentos adicionais só para atender esse pessoal, parece ser a própria lógica da economia urbana em termos de eficiência, certo? A terceira era coeficiente. Pois é, o coeficiente de aproveitamento é o volume total edificável que pode acontecer dentro de um determinado lote em função justamente desse adensamento que se pretende. Coeficiente de aproveitamento significa, se a pessoa tem um lote de 500 metros quadrados, por exemplo, coeficiente 1 significa que pode construir 500 metros quadrados naqueles 500 metros quadrados. Agora, se vai ser um andar de 500 metros quadrados, 2 de 250 ou 5 de 100, ou 100 de 5 de repente, é um outro problema. Aí tem a ver com a paisagem urbana, com a ocupação do solo, com a penetração e permeabilização da água, da água de chuva, porque é evidente, se você permitir a impermeabilização de todo o solo com 100% de ocupação, para onde vai a água da chuva? Ela vai cair, vai no teto, se não for recolhida, que é outra tendência que deve ser admitida e premiada em alguns documentos legais, mas não é no zonamento. Isso tem que aparecer no regulamento de edificações, não tem a ver com zonamento. Mas se houver captação da água da chuva, você diminui a pressão da água sobre a cidade. E se você puder também aumentar a permeabilização do solo, também diminui a pressão da rua que vai no bueiro, que chega enfim, em algum outro canto que vai ser tratada a água e tal. Tudo isso faz parte dessa ciência de distribuição de edificações de área construída sobre o terreno. E claro, a lei propõe determinados mínimos e máximos, digamos assim.
Não quer dizer que o mercado vai fazer exatamente aquilo ao mesmo tempo e imediatamente. Vai levar um tempo. Aí quem define é o mercado. Então a revisão também leva em conta o que avançou, o que não avançou. Por que não avançou? Será que a lei estava ruim ou faltava incentivo ou o mercado simplesmente não gostava daquilo? Então tem que fazer outros ajustes, que são ajustes de atendimento a essa demanda talvez não satisfeita, mas não quer dizer necessariamente se submeter ao mercado. Paranhos, quais são para você os pontos principais dessa reforma agora desse zoneamento urbano de Curitiba? O que tem de mais ousado aí e quais são algumas correções que vocês perceberam e estão tentando implantar? Bom, então vamos por partes. Primeiro, foi feita uma avaliação. E a avaliação mostra que os setores estruturais, por exemplo, e aí quer dizer de Santa Cândida ao Pinheirinho, a área em volta das canaletas, começada em 74, com uma proposta de densidade, que era de até 600 habitantes por hectare, na base de, digamos, 3 pessoas por domicílio, seria 200 habitações por hectare, que é o que está no plano diretor, inclusive agora, porque eles fizeram a conta certa. Isso não acontece. Você tem quantidades dentro do setor estrutural que não tem nenhuma ocupação. Em 2014, por ocasião do plano diretor, como eu não gosto muito de futebol, nos dias que o Brasil jogava, eu pegava o ônibus expresso de fotografia e fotografei todo o setor estrutural de Santa Cândida ao Pinheirinho, quadra por quadra, e comparei com o Google. 1/3, em grandes números, 1/3 dessa área está vazia, não tem nada. Um outro terço tem pouca coisa, tem só um térreo, 2 pavimentos e tal. O terceiro terço está construído corretamente. Quer dizer, você pega, por exemplo, a área da 7 de setembro, em volta do Portão, Água Verde, Cabral, Juvevê, algumas áreas, tudo bem, está certo. O que a gente pode esperar disso aí? Se o mercado imobiliário hoje, com o pouco crescimento da cidade, que é um outro elemento importante, concentrasse todas as suas operações imobiliárias no setor estrutural, nos termos da lei, hoje, da lei do ano 2000, a gente levaria talvez uns 18 anos para completar o setor estrutural. Porque a cidade está crescendo menos do que antes e porque tem menos demanda do que antes. Então, veja, o investimento enorme que a Prefeitura vem fazendo desde 74 continua ocioso ou pouco aproveitado. Então, era importante reforçar a ocupação do setor estrutural. Há outros instrumentos, além do zoneamento, como o IPTU progressivo no tempo, para forçar a entrada desse terreno no mercado, porque também tem isso. Muitas famílias têm terrenos por aí, ou edificações também vazias, mas não estão preocupados. Pagam o IPTU normalmente, não precisa daquele dinheiro, não precisa daquele patrimônio, só que a cidade precisa. E esse é um elemento que está claramente exposto, tanto no Estatuto da Cidade quanto no Plano Diretor, que é a função social da propriedade da cidade. Então é preciso otimizar esse uso. Primeira caracterização era essa. É preciso ocupar e ocupar bem o setor estrutural. Porque se todo mundo for morar no setor estrutural, onde é que vai trabalhar? E aí vai pesar sobre o ônibus expresso. Se a gente conseguisse uma mistura boa de habitação e não habitação dentro do setor estrutural, imagine uma situação em que uma pessoa sobe na Santa Cândida, desce na Boa Vista, depois alguém sobe na Boa Vista, desce no Cabral e tal. Esse sobe e desce é o que faz baixar a tarifa do transporte. Porque se tem um ônibus, digamos, qualquer veículo com 100 assentos, se 100 pessoas subirem na Santa Cândida e descerem no centro, você tem um ônibus com 100 assentos e 100 passageiros. Agora, se essas 100 pessoas subirem na Santa Cândida e descerem na Boa Vista, outras 100 sobem na Boa Vista e descem no Cabral, outras 100 sobem no Cabral, descem no VV, outras 100 descem no centro, o mesmo ônibus transportou 600 pessoas. A tarifa pode ser 6 vezes mais barata. Porque o que define a tarifa é o índice de passageiro por quilômetro. Então, as pessoas dizem, esse é um tema de transporte. Não é só transporte, é também de zoneamento do solo. Porque se você induzir uma melhor ocupação, diversificada, diferenciada, de modo as pessoas terem habitação e trabalho morando e estando próximos um do outro, quem sabe uma parte desse pessoal não vai a pé ou de bicicleta para o trabalho. Então, você diminui a pressão sobre o corredor de transporte. E esse é o elemento que eu falei no início do metrô de densidade, porque até uma determinada densidade, que não está, digamos assim,
pacificada pela academia, é um número meio nebuloso ainda, o transporte por ônibus, e quando eu digo ônibus pode ser trolleybus ou, enfim, veículo normal, ônibus, atende. A partir de um determinado limite, ele não consegue mais atender. Vai ter que ser tecnologia ferroviária. E aí precisa do metrô. Agora, o metrô pode ser em nível e pode ser embaixo. Só que se ele for em nível e for muito grande, ele vai entupir vários cruzamentos, todo mundo tem que parar. Então, vai ser muito bom andar de metrô, mas quem não andar de metrô vai ser um inferno para esse pessoal. Razão pela qual ele é enterrado. Só que ele custa caríssimo. Então, não há muita lógica hoje, em pleno século XXI, você só apostar na tecnologia do transporte ferroviário enterrado, quando você pode apostar em outras lógicas de zoneamento, em outros modais, outras alternativas de mobilidade, por exemplo, porque vai ser muito mais barato para a cidade. A cidade brasileira não aguenta um financiamento grande. E se a gente olhar o mercado internacional e ver cidades americanas, por exemplo, que hoje, em pleno século XXI, estão abandonando o metrô, abandonando no sentido, não estão fazendo extensões da rede de metrô, porque adotam o BRT, que Curitiba botou lá em 74, por exemplo, ou o VLT, o bondinho moderno, que o Brasil abandonou nos anos 50, 60 e agora está readotando, você vê que se Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Europa, que tem muito mais dinheiro, não estão fazendo isso, por que raios o Brasil vai fazer? Paranhos, isso que você disse agora de eixos e de fazer esse ajuste de ônibus e transporte, são mais correções que constam na lei. O que tem de ousado ali? Quais são as novas propostas do IPUC para a cidade através dessa lei? A mais ousada é, talvez, a proposta do Vale do Pinhão, que é uma proposta do governo Rafael Greca para a ocupação de uma área que é vizinha ao centro, que já se tentou praticamente tudo, ela já teve todos os nomes e apelidos que você pode imaginar, desde lá atrás, quando era a primeira zona industrial da cidade de Curitiba, que tinha os moinhos, ou de mate, ou de trigo, ou de qualquer outra coisa, e ficaram abandonados esse tempo todo. Qual é o problema principal? Ela é uma zona deteriorada, próxima do centro, cortada do centro para o setor estrutural, mas é vizinha ao eixo Marechal Floriano, é vizinha à rodoferroviária, é vizinha ao PUC, é vizinha a outra, uma série de coisas ali do lado. E é impressionante porque é que ela não está no foco do mercado imobiliário. Por que as pessoas não querem morar lá? Aí a gente se pergunta, será que as pessoas não querem morar ou o mercado imobiliário não percebeu a importância para ir para lá? Por que ninguém percebeu a importância de ir para lá, mas a Igreja Universal do Reino de Deus foi justamente para lá, por exemplo, entende? Então, tem alguma coisa estranha nessa decisão locacional, digamos, tá? Então, pensamos, a única forma de você estimular aquela ocupação é você propiciar uma diversidade de uso. Então, hoje, as pessoas podem ter ali habitação, comércio, serviço e indústria. Só que, provavelmente, você vai ter ou habitação, ou comércio, ou serviço, ou indústria. E você não tem como regulamentar isso aí, porque você pode ter um monte de gente morando lá, ou um monte de serviços, e aí esse pessoal vai ter que vir de algum lugar, e se só tiver gente morando, esse pessoal vai ter que se deslocar para algum lugar. Então, a ousadia foi dizer que nessa zona nós vamos propor um coeficiente diferenciado por uso. É como se fosse um prêmio. Você quer fazer só habitação, só comércio, só serviço ou só indústria, o coeficiente é 1 e a altura é de 4 pavimentos. Agora, se você quiser fazer, além deste uso, qualquer deles, um outro qualquer, ganha mais 1 de coeficiente e mais 4 pavimentos. Não quer dizer que o mesmo prédio vai ter habitação, comércio, serviço e indústria, não é isso. Você pode ter um lote maior com um prédio de habitação e um consultório do lado, por exemplo. Mas o fato de propor até coeficiente 3 e até 12 pavimentos, diferenciado por uso, é uma ousadia. Nunca ninguém fez isso ainda no Brasil. Quanto tempo você acha que demora para o setor de construção perceber essa ousadia, incorporar essa proposta? Você acha que a população vai perceber o Vale do Pinhão em quanto tempo, Paranhos? Não acredito que seja tão a curto prazo. Por outro lado, existem outras iniciativas públicas que poderiam dinamizar aquela área. Por exemplo, não sei se vale a pena comentar, mas fala-se muito em criar um centro administrativo para a prefeitura. Então eu fico imaginando como economista urbano
que se esse centro administrativo estivesse no Vale do Pinhão, você ia ter de graça 13 mil pessoas ali. Ou seja, a prefeitura está gerando uma demanda, oferecendo uma demanda de 13 mil pessoas que vão precisar morar em algum lugar, comer em algum lugar, se divertir em algum lugar. Na medida que a prefeitura cria a demanda, ela oferece condições do setor privado atender com oferta de serviço. Então, vai ser muito difícil você imaginar que o setor privado sozinho vai fazer uma outra coisa grande ali, certo? Porque vai ter que pensar quem é que vai para lá. Agora, se houver alguma outra iniciativa, seja um centro administrativo, seja um programa habitacional intenso ou qualquer outra coisa, vai ser mais fácil de organizar. Nós achamos que o coeficiente diferenciado por uso seria uma coisa mais modesta, mais caseira, para testar a hipótese. Mas é claro que isso pode ser incrementado muito mais rapidamente por uma outra ousadia também. A nova conectora que está proposta, você pode explicar para a gente como ela vai funcionar e o que ela propõe de adensamento para essa região? Os eixos conectores já estão, digamos, previstos desde o zoneamento de 75. É claro que eles foram sendo implantados aos pouquinhos, porque a função deles era conectar a estrutural sul à cidade industrial. Então, à medida em que as empresas iam se instalando na cidade industrial, algum deles se desenvolvia mais rápido que outros. E é claro, eles formam um V na realidade. Embaixo ele é curtinho, em cima ele é muito mais amplo, muito mais extenso. A conectora 1 está mais ou menos utilizada, digamos, próximo do Pinheirinho, vai do Pinheirinho até a base da cidade industrial. Por quê? Porque ela é o caminho normal de descer e não pegar a BR, virar ali e ir para a cidade industrial. Então ela tem um fluxo interessante, mas ela não tem densidade, tá? Ainda. A conectora 5, que passou a se chamar Nova Curitiba, ela se desenvolveu a partir da ocupação da ponte do Rio Barigui e da abertura da outra área até o norte da cidade industrial. E ela trouxe uma nova proposta na época, que como eram áreas muito grandes, muito onduladas, o norte de Curitiba é muito ondulado e muito verde, a ideia era não repetir o desenho tradicional da estrutural, que eram lotes mais ou menos médios, digamos, não era muito grande e que não tinha arborização. Lá a ideia era preservar a arborização. Então, Nova Curitiba, a diferença principal deles é que eles têm lotes maiores, com uma ocupação menor, porém com mais altura. Então, é aquilo que eu falei dos famosos 500 metros quadrados. Faz 5 andares de 100 ou 100 andares de 5. Então, lá a ocupação é menor, para preservar o verde, com altura maior. Eu só lamento que esse tipo de estrutura seja muito mais afinada com o segmento populacional de maior renda, porque você acaba não tendo como financiar isso para habitação de interesse social, por exemplo. Tá? Então, a gente acaba segregando ou elitizando um pedaço da cidade, mas não tem outro jeito de aproveitar o meio ambiente. Tá? Então, de uma certa forma, a contribuição que esse segmento socioeconômico faz para a cidade é permitir que aquele verde seja protegido. Tudo bem. Então, a função social fica entendida no seu conceito mais amplo, que é uma função socioambiental, digamos assim. Entre a 5 e a 1, a do meio, a conectora 3, já que era João Bétega, por exemplo, e outras que vão até o Caiuá, tem bastante movimento comercial. O Portão, desde sempre, foi uma centralidade importante de Curitiba, um subcentro urbano, digamos assim. Quando foi desenhado o setor estrutural sul, ele passava justamente pelo Portão, porque a gente imaginava que do Portão iria irradiar para cima e para baixo o mesmo adensamento que o centro poderia ter para leste e para oeste. Muito bem. Então, estava previsto isso entre a cidade industrial e o Portão. O plano diretor estendeu esse conceito da centralidade, não só com esse, mas com mais 2 eixos conectores ao sul, por exemplo, de modo a estruturar melhor essa grande área da cidade que não tem um eixo principal. Então, claro, não dá para fazer todos ao mesmo tempo. A 1 tem um certo fluxo, a 5 está terminada, vai se investir na 3, está no meio do caminho, certo? Então, o IPUC deve terminar o desenho da conectora 3, que ela continua a leste do Portão pela Avenida Venceslau Braz, que já existe, ela é larga, então ela tem condições de ser remanejada por um eixo conector, vai permitir
outro tipo de distribuição de linhas de transporte, por exemplo, e vai até a linha verde, que é uma outra coisa que não está no zoneamento, porque ela tem uma lógica diferente. Mas com isso, imagina-se que se a estrutural estiver bem ocupada, se a conectora 3 estiver bem ocupada, e como a cidade não está crescendo muito, se a gente conseguisse, se o setor privado entendesse que a maior parte do seu investimento deveria ser feito nesses locais, você conseguiria otimizar o uso geral da cidade. Um dos pontos que consta na mensagem enviada, inclusive, pela Prefeitura, que esse novo zoneamento dará prioridade é com relação à segregação seletiva de usos que possam prejudicar a qualidade de vida no interior das zonas predominantemente residenciais e miolos de bairro. Paranhos, eu queria que você explicasse um pouco esse conceito, né, dessa segregação seletiva e quais são as principais preocupações da Prefeitura nesse sentido. Como eu falei, o zoneamento procura evitar que usos nocivos ou perigosos coexistam ou sejam permitidos dentro de uma zona do miolo residencial. Para isso existem as vias coletoras, setoriais, em alguns casos, e a cidade industrial, a beira da BR, para os casos mais extremos, digamos assim. Só que a mudança na economia e na distribuição de empregos do mundo inteiro fez com que determinados nomes de identificação de uso mudassem. Por exemplo, quando você fala salão de beleza. Salão de beleza era uma coisa de 50 metros quadrados, 100 metros quadrados para a cidade inteira. Aí aparece uma outra escala, todo mundo sabe, eu acho, o salão que eu estou se referindo, mas enfim, uma coisa que com uma casa inteira, por exemplo, e tem às vezes 500 metros quadrados, não é prejudicial ao uso habitacional, mas gera um fluxo de tráfego imenso, porque esse pessoal não vai a pé para esse salão. E aí vem aquele outro conceito do adensamento que eu comentei no início. Se você tiver densidade em volta do uso comercial, que permita que essas pessoas circulem pelo bairro a pé, você dá essa assistência de serviço e comércio a quem mora no bairro, não provoca o fluxo de tráfego, o impacto na vizinhança vai ser muito pequeno, vai facilitar a coesão social dentro do bairro, só que não existe ainda um número mágico de dizer até esse número pode, não dá. Até porque esse conceito é muito mais cultural do que técnico, certo? Então, o pessoal, eu sempre falo isso, Singapura e Hong Kong, eles moram em torres imensas, com uma densidade horrorosa e ninguém reclama, tá todo mundo ótimo lá. Agora, vai trazer um deles para cá, o pessoal vai achar um escândalo, certo? Então, é muito mais um conceito de cultura local do que só um conceito técnico. Nós vimos que ao longo dos últimos 15 anos, mais ou menos, ou até um pouquinho mais, determinados usos vinham sendo, digamos, abusados pela forma em que eles eram autorizados. Então, se existe uma via coletora ou uma via setorial e você coloca uma escola ali, porque ali ela vai ter acesso de fluxo viário e vai ter um tamanho, um volume adequado aos demais que estão ali e não vai prejudicar o miolo residencial, tudo bem. Só que você pode ter o caso de uma pessoa que tem lá, sei lá, seu equipamento público ou comercial, privado, não importa, de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, e depois quer ampliar e aí não vai poder. Então, em alguns casos era dado, em outros casos não era dado, depende do impacto, esse impacto é uma coisa um pouquinho subjetiva também, então fica difícil você definir por lei, assim, seco, isso pode, isso não pode. Era preciso ter na lei o conceito que você está tentando colocar, a preservação do miolo habitacional, a preservação da qualidade e tal, e confiar em que um grupo de pessoas, misturado entre funcionário público e representante da sociedade civil, num determinado mandato, certo? Pensem, são vários olhares sobre aquilo ali e vão dizer, olha, pode, não pode. E a lei tem que dizer qual é o mínimo que pode e qual é o máximo que não pode. Mas dentro dessa margem, alguém ter a liberdade de dizer, pelo menos para testar, vamos testar. Por isso que esses alvarás são dados a título precário, porque você vai dar ali, olha, monitora, deu certo, muito bem, não deu certo, suspende o alvará. E o plano diretor foi muito feliz dizendo que a manifestação da população pode ser um argumento de estudo para
suspender um determinado alvará. Então, o que faz essa lei agora, a lei, na realidade, ela repete esse mesmo conceito. Ele vai ter que ser regulamentado por decreto, porque vai ter que ser uma coisa muito mais ágil. Quando hoje se fala, por exemplo, de coworking, como é que você classifica o coworking na lei atual? É serviço, é comércio, é o quê? Não tem. Se você tem um bar, por exemplo, que funciona provavelmente das 6 à meia-noite, se alguém quiser usar de manhã para fazer uma escola de culinária, pode ou não pode? Eu acho que pode, mas tem que ter outro alvará. E como é que vai ser dado isso? Então, essas, digamos, modernidades, digamos assim, essa evolução positiva, eu diria, da economia urbana, vai exigir um novo tratamento dessa classificação. Só que essa classificação vai ter que ser muito ágil, não muito precisa, mas com foco muito preciso, e isso deveria ser regulamentado por decreto dentro de uma lógica maior que está na lei. Então a lei define o que é perigoso, incômodo, nocivo, o que é permitido, o que não é e tal. E a gente até tentou explorar um pouquinho mais e criar uma coisa chamada uso adequado, que é aquele que é preciso para aquela zona. Umas R4, por exemplo, o bom, o ideal, o maravilhoso, seria você ter um prédio de 6 pavimentos, cujo térreo fosse comercial. Tá? Isso atende todo mundo. Aí não tem, não existe, é muito raro acontecer. Eu fui atrás, o pessoal do setor privado dizia, mas o curitibano não gosta de morar num prédio onde o térreo seja comercial. Quem fez essa pesquisa? Onde é que está escrito isso em algum lugar? Ninguém fez. Muito bem, então eu fui a alguns lugares, alguns prédios de classe média e média alta, talvez, e dizer, vocês se incomodariam de ter no térreo uso comercial? E a pergunta que eles fizeram era exatamente o que eu tinha comentado com eles. Qual uso? O problema não é o uso comercial, é saber de antemão qual é o uso que está ali. Ninguém vai se incomodar de ter embaixo uma frutaria, um salão de beleza, uma padaria, sabe, um hortifruti. Agora ninguém quer uma boate no térreo. Então, na medida que o condomínio disser, olha, esse condomínio é um prédio assim, com comércio embaixo, só que você vai ter aqui no comercial, no uso comercial, o condomínio vai ter como propriedade do condomínio uma área para uso comercial e vai alugar dentro daquilo que os condomínios querem, que é uma complementação, que é exatamente o conceito do uso vicinal. É uma extensão da necessidade da moradia. Então, se você tivesse, em todos esses casos, essa extensão, daria certo. Que é a razão pela qual a gente modificou a atividade não habitacional, comércio e serviço nos bairros da cidade inteira, passar de 100 metros quadrados para 200 ou até 400. Porque hoje, com a legislação trabalhista que pede banheiro masculino, banheiro feminino, depósito, não sei o que, tarará, a área de venda ficou muito restrita. Então ninguém consegue fazer 100. Vai ter, para fazer 100 no total, a área de venda vai ser muito pequena. Então, houve esse aumento. Só que, qual é o tamanho máximo que não incomoda uma zona residencial? Então, eu falei, não sei, mas vamos ver o que a estatística nos diz. Então, pegamos o setor da planta do IPTU, toda a estatística de atividades não habitacionais em Curitiba. E a gente viu que até 100 metros quadrados representa mais ou menos 1/3, um pouquinho menos de 1/3 do total. Só que esse pessoal não consegue se expandir, não consegue ampliar. Ele teria que sair dali por uma via comercial, ou comercial classificada, quer dizer, setorial ou coletor. Até 400 metros quadrados tem outro terço. Então nós imaginamos que 400 deve ser um número razoável, porque pega 70% do total hoje. Sem contar que a evolução nos diz que muitos desses comércios vão acabar virando dentro da própria casa. A pessoa que trabalha em casa faz docinho para fora, que faz salgadinho para fora, que faz roupa para fora e tal, está trabalhando em casa. Então não tem mais aquela loja específica para isso. Se tudo isso puder coexistir dentro da zona residencial, você vai ter muito mais geração de emprego e renda, ou de ocupação e renda, dentro da zona residencial. As pessoas, de novo, vão se visitar, vão se conhecer, vai ser uma circulação a pé, não vai ter movimentação de veículo e tal. Nós tentamos fazer isso, só que eu fui absolutamente derrotado por todo o pessoal, de todos os setores que nos visitaram, porque eles alegam que o curitibano é viciado em carro. Então não adianta eu dizer, tá, aumenta para 400 metros quadrados, que vai ter em qualquer lugar da cidade uma coisa dessa, nada impede você querer morar no, sei lá, no Boa Vista e querer comprar o pão lá na Água Verde. Vai de carro. Mas você pode ter uma padaria perto da sua casa, se a lei permitir que tenha.
e o mercado ver demanda ali, ele faz acontecer, certo? Agora é preciso que a lei permita. Durante essa sua explanação, você falou em ZR4. Eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que funciona essa classificação das ZRs aqui em Curitiba. Tá. Usando a terminologia tradicional, lá dos anos 60, 70, as zonas eram consideradas zonas residenciais, zonas comerciais, e zonas de serviço e zona industrial. E a única diferente era a zona central, porque ela era ao mesmo tempo comercial, habitacional, de serviço e tal. Então, todas as cidades, ou a grande maioria das cidades brasileiras e do mundo, até os anos 80, tinha essa classificação. Curitiba já inovou nos anos 70, quando definiu ZR1, Zona Residencial Exclusiva. Por quê? Porque o pessoal, naquela época, eram poucas que existiam, o Alto da Glória, o Jardim Social, que naquela época era o final da cidade, tá? O Jardim Los Angeles, que era o outro final a oeste, e por aí vai algumas mais, que eram zonas de residência, mas não havia, digamos, muita necessidade de outros serviços ali do lado, porque elas eram cortadas por vias importantes, no caso de Los Angeles, a 7 de setembro, no caso do Jardim Social, na Solar da Luz. Então, ali podia ter uso comercial, a pessoa ia sair de casa, vai a pé, ou sei lá, talvez vai de carro, de bicicleta, não sei, mas enfim, tinha um atendimento do lado. Então, a ZR1 é a Zona Residencial Exclusiva. Bom, a ZR2 é igual a ZR1, só que é uma zona residencial não exclusiva. É uma zona residencial de baixa densidade, como a ZR1, mas admite o uso vicinal em qualquer lugar, que era aquele de até 100 metros quadrados e que agora nós estamos tentando expandir para até 400. Até 200, dado de graça, e de 200 a 400 mediante outorga, que é um outro conceito. A ZR3 é uma zona de média densidade, então ela permite 3 pavimentos em altura, ela tem um pouquinho mais de coeficiente, a pessoa pode construir um pouco mais do que o tamanho do seu lote, por exemplo. E por que ela é ZR3? Na época, a gente tinha em Curitiba muito sobradinho e muito prédio, especialmente na Água Verde, Pilarcinho, Juevê e tal, que não era bem um prédio, porque era uma coisa menor, mas era coletivo. Então a ZR3 ficou com um conceito intermediário entre a ZR2, que é de baixa densidade, e a ZR4, que é de média a alta densidade. E o desenho da cidade, que é este aqui, propõe nesse vermelho a estrutural, no laranja a ZR4, esses amarelos todos são ZR2 e de vez em quando aparecem algumas ZR3 aqui em branco, bege, no miolo. Qual é a lógica? Se você vai ter o transporte de massa correndo por aqui, as densidades vão diminuindo daqui para fora, de modo a que quanto mais denso, melhor atendido pelo transporte de massa. A segunda derivação disso, que aconteceu logo depois, foi com os interbairros, que circulam e fazem uma redistribuição entre os terminais, de modo que as pessoas não tenham que vir até o centro para depois correr. Então tá bom. Qual foi a primeira lógica? É que se aonde passa o expresso tem alta densidade, aonde passa o interbairros tem que ter comércio. Então criaram-se vias coletoras ou setoriais que são a base de suporte físico viário para os ônibus interbairros e outros que atendem a cidade. Bom, depois da ZR4, que é a zona residencial ainda, embora admita comércio, vem a lógica do setor estrutural, que é uma zona de uso misto, na realidade, em termos de uso, é misto. Só que é misto que a gente não sabe bem o que vai vir mais. Será que vai vir mais habitação? Vai vir mais serviço? Vai vir mais comércio? Não se sabe. A lei permite alta densidade de tudo. Na cabeça do planejador, deveria ter de tudo. Só que, ao monitorar esse processo, você vê que, dependendo do trecho em que ele está e do entorno dele, você tem mais habitação ou menos, ou uma boa mistura. Se você pegar o trecho da estrutural na 7 de setembro, por exemplo, entre a Praça do Japão e, digamos, o centro, a Praça Rua Barbosa, Rua Barbosa não, Oswaldo Cruz, você analisando prédio por prédio, tem de tudo. Tem prédio comercial, tem hotel, tem escritório, tem consultório, tem de tudo. Eu não estou dizendo que as pessoas que moram ali trabalham ali, não é isso. Mas ela tem uma mistura, inclusive com colégios e tudo, que dá uma certa animação àquela zona quase todo dia.
E o fato de ter um shopping center no próprio setor estrutural, onde era o antigo CPUR, ali perto da Praça Oswaldo Cruz, coincide com essa densidade. Foi uma discussão muito dura que o IPUC teve nos anos 70, quando apareceu a primeira proposta de um centro comercial, que algumas pessoas diziam, como que Curitiba, que é ser uma cidade desenvolvida, ela não tem nenhum shopping center? E outros diziam, para que a gente quer shopping center se tem um monte de loja? Então, é difícil você tentar conciliar essas duas vertentes. Mas é natural que, na minha cabeça, o zoneamento, ele tem que ter, na minha e de todo o pessoal do IPUC, o zoneamento tem que atender a cidade no sentido de ter a possibilidade de oferecer qualquer estilo de vida, mas não em qualquer lugar. Quer dizer, a cidade vai oferecer tudo que você precisa, mas não em qualquer lugar, por isso o zoneamento. Então, se a pessoa precisa ter um shopping center, tudo bem, mas você precisa de um shopping center para quê? Para estar lá todo dia? Então mora do lado dele. Não vai morar do lado dele porque o shopping center incomoda. Então, existem algumas inconsistências nessas próprias preferências da população. Então, o setor estrutural prevê tudo isso e não é por acaso que grande parte dos shoppings da cidade estão no setor estrutural. Pego no Portão, por exemplo, 3 deles, mais o Shopping Curitiba. E, curiosamente, para minha grande surpresa, do JuVV até Santa Cândida não tem nenhum. E eu sempre perguntei para o setor privado, por que raios vocês discriminam o norte da cidade? Se a população que mora lá tem uma renda média igual ou maior que a do sul, por que não tem shopping center ali? Qual é o, sei lá, cabeça de burro enterrado que não deixa ter um shopping center ali naquele lado? Ninguém sabe, mas o fato é que não tem. Então, a gente está propondo, pela revisão da lei, incentivo para que haja uso comercial. Não está dito que é shopping center, mas a gente espera que as pessoas entendam que um grande empreendimento comercial, com uma torre comercial e eventualmente uma torre habitacional também, seria ótimo para dinamizar a área que vai da Boa Vista até Santa Cândida, por exemplo. Já na parte sul, para não sair do tema da densidade, ali pela Winston Churchill, por exemplo, isso que você comentou do seu térreo comercial, por exemplo, era o plano massa, é o plano massa da cidade. O que era isso? Prevendo a possibilidade de que o setor privado só construísse habitação no setor estrutural, porque vai ter o ônibus expresso, então vai ter muita gente andando por ali, o IPUC exigiu, impôs a condição de que o embasamento do prédio seria comercial. Então tem térreo sobre loja comercial. Com isso, você assegura um mínimo de comércio para todo esse pessoal que vai estar ali do lado. Que tipo de comércio? Ali, qualquer um, porque é uma área de grande densidade, onde passa o ônibus expresso, as vias estão preparadas para isso, não a central, mas a externa, por exemplo. Então é perfeitamente possível você ter o uso vicinal, que é o pequeno de todo dia, o comércio de bairro, que é um pouco maior, e o comércio setorial, que é a grande loja, digamos assim. Há exceções. Por exemplo, uma concessionária de veículo podia ter a loja de mostra do veículo ali, mas não vai ter pátio de veículo entrando e saindo porque não tem sentido, certo? Então isso é o tipo de uso que vai para a zona de serviço, até para a zona industrial, se for o caso, mas não numa zona predominantemente residencial. Também eu falo o exemplo que todo mundo fala, uma loja de colchão pode perfeitamente estar ali. Eu não vejo ninguém sair com um colchão nas costas, por exemplo, de uma loja dessas, tá? Mas é perfeitamente razoável você ter esse uso numa área em que passa um monte de gente. Se o pessoal está passando pelo ônibus expresso, por exemplo, e está olhando em volta o comércio, em algum momento, quando nós conseguirmos com uma exploração do ônibus expresso em que o carnê, o ticket, seja por tempo e não por espaço, certo? Nada impede a pessoa dizer, opa, aquela loja me interessa, vou descer, vai na loja, volta e continua andando no ônibus igual. Essa é uma novidade que a gente tem que conseguir explorar de alguma forma para dinamizar esse tipo de uso. E há exceções. A zona de uso misto, por exemplo, que é uma das novidades que apareceu em 2000, tratava de conciliar alguns usos, ou uso residencial, com alguns usos de comércio e serviço. O que aconteceu de 2000 para cá? Partes da cidade, que são ZR3, ou seja, aquela habitação de média densidade, está atravessada por via coletora ou setorial. Ou seja, o uso comercial é maior do que o habitacional. Então,
chega a ser até hipócrita você chamar a zona de zona residencial 3, quando a maior parte não é residencial, mesmo que seja baixinho. E não pode ser maior do que isso, porque a lei não permite. Então, quando apareceu o binário Nilo Peçanha, Matheus Leme, por exemplo, e que houve uma discussão enorme aqui de um senhor que tinha um negócio na Nilo Peçanha e que veio reclamar de que estava perdendo o cliente, nós perguntamos, espera um pouco, o senhor perde cliente por quê? Eu quero entender a lógica do seu negócio. Ah, porque o pessoal ia para casa e daí comprava na minha loja. Tá. Então, o seu cliente não era o morador em volta, era o morador eventual, o passageiro, digamos assim, que passa por ali de carro. Se ele é realmente seu cliente, ele vai continuar vindo na sua loja. Vai ter que dar a volta na quadra, por causa da mão da rua, mas vai acontecer na sua loja. Se não for vindo na sua loja, é que ele nunca foi seu cliente. É simples assim. Bom, o que aconteceu? Diminuiu o movimento dele. Aí ele se mudou para Matheus Leme. Aumentou mais do que era antes. Então, isso também é reflexo do zoneamento. Ele acaba reforçando algumas, digamos, idiosincrasias da população e vantagens competitivas e comparativas em quem está trabalhando no comércio da cidade. Agora, todas as ruas não podem ser mão em contramão, digamos assim. Você tem pela caixa da rua, ou pela necessidade de estacionamento, ou pela necessidade de ciclovia, às vezes tem que ser mão única num sentido, mão única na outra. A diferença básica, e isso acho que a população vai entender tranquilamente, é que da área central, do centro da cidade, digamos, desse pedaço da cidade para baixo, a cidade é toda retinha, reticulada, plana, tranquila, é fácil de fazer, paralela, mão em contramão, etc. Daqui para cima, mais especialmente nesse trecho, Santa Cândida, que pega Abranches, Bom Retiro, Jazinho e tal, até a Nova Curitiba aqui, ela é toda ondulada, verde, ondulada, difícil. Você não vai conseguir fazer uma paralela na Matheus Ribas, não vai conseguir fazer paralela na Entre Garibaldi. Então essa é a razão principal para esta zona nunca ter alta densidade, porque você não vai conseguir mobilidade ali. E é exatamente uma zona que tem muito verde. Então, do ponto de vista de Grande Curitiba, por exemplo, este ar que é purificado aqui pode ser desfrutado por todo mundo. Então, é uma função social ambiental desta parte da cidade manter baixa densidade para proteger o verde e atender melhor essa coisa. Já que a cidade está com uma ocupação, de um dinamismo menor, um crescimento menor, não precisa explorar justamente a pressão sobre essa área que é mais frágil, precisa explorar outras. Então, com base nisso, a gente criou a ZUM 3 na lei, que é a zona de uso misto semelhante à zona residencial 3 e 4, só que ela permite mais densidade. Aonde? Nesse trecho próximo do centro cívico, entre o binário, nesse trecho ao lado da Marechal Floriano até Brigadeiro Franco, porque todas as ruas aqui eram coletoras, se todas elas são coletoras, o que adianta dizer que o miolo da zona é residencial se não tem miolo da zona? Então muda o zoneamento para atender esse mercado que está aqui. E nesse pedaço daqui, do lado do Vale do Pinhão, porque ele está entre o Vale do Pinhão e a via Comendador Franco. Então é razoável imaginar que isso vai ser uma zona de uso misto. Paranhos, a lei de zoneamento também fala sobre alguns setores especiais, criação inclusive deles. Um deles é o de pedestres. Queria que você explicasse um pouco o que são esses setores especiais de pedestres e se a prefeitura imagina construir novos calçadões, como existe o tradicional da Rua 15, ou outras medidas que favoreçam o uso da cidade pelos pedestres. Certo. Na realidade, a lei atual, na revisão, ela repete o que a lei de 2000 propõe. Ela faz alguns ajustes apenas em determinadas frases, porque estava confuso entre setor histórico e setor de pedestre. Tem partes da cidade que é histórico e de pedestre, tem partes do setor histórico que não são áreas de pedestre, tem parte do setor de pedestre que não é setor histórico. Então a gente teve que fazer um ajuste só para esclarecer o conceito. A área de pedestre basicamente representada pela Rua 15, digamos assim, alguns outros trechos históricos, tem por objetivo preservar a paisagem urbana histórica da cidade. O IPU, que é de opinião, e eu insisto muito nisso,
de que nós deveríamos ter, como parte do planejamento, uma pequena área de pedestre em cada bairro, ou pelo menos em cada regional da cidade. Isso é uma coisa que está começando a aparecer nessas consultas públicas que são feitas, para várias razões. O Fala Curitiba, por exemplo. Eu assisti a alguns deles e volta e meia alguém fala, puxa, a gente podia fechar um trecho da área e tal. O problema de criar novos setores de pedestre é porque vai conflitar com aquilo que eu falei no início. O curitibano é pegado ao carro. Então, vai ter que ser discutido um trecho, ou pelo menos uma parte dele, próximo do setor do terminal de transporte, ou em alguma área que não provoque caos na articulação viária, por exemplo. Mas eu acho que é perfeitamente possível fazer isso, até porque em alguns trechos da cidade, lá atrás, foram bloqueadas algumas ruas no miolo de zona residencial, os famosos jardins ambientais, por exemplo, daquela época, que bloqueavam a rua e organizavam o tráfego. Na minha opinião, eu acho que numa ZR2 ou 3, isso é perfeitamente razoável e compatível com assegurar um bom microclima interno em termos de amenidade para quem mora na zona, por exemplo. Porque só vai entrar ali quem precisa chegar ali. Não é uma rua de tráfego contínuo. O que significa que você vai desviar o tráfego contínuo para outras vias que terão um tráfego mais pesado. Então isso exige digamos, um planejamento mais fino de qual é a rua que pode ser mais adensada em fluxo, que aceita mais carro, para preservar outras. Esse estudo está sendo feito, na realidade, aqui no IPUC, só que a prioridade hoje são outras. Isso aqui vai ficar na prancheta para 2019 com certeza. Mas está previsto a ampliação de área de pedestre. Na área central, não dá para ter muitas áreas de pedestre. Agora, de novo, é um aspecto cultural também. Se você pegar cidades europeias, de qualquer tipo de país, não importa se o país é rico ou pobre, desenvolvido ou não, há uma tendência a aumentar muito as áreas de pedestre do centro dessas cidades. Só que não é área exclusiva de pedestre, chame-se atenção. Você tem áreas de pedestre com circuitos compartilhados. Então coloca aqueles frades de pedra, por exemplo, e orienta que um carro a 10 por hora, ou bicicleta, vai passar por ali e vai na garagem, por exemplo. Então não há, naquele ambiente cultural, muita diferença ou muito conflito entre o pedestre e o carro. É uma questão que você deve usar. Ainda em relação à mobilidade, a proposta também fala sobre os estacionamentos, né? Edifícios garagem são um instrumento que a prefeitura pretende incentivar. Como que vai ser feito isso? Os edifícios garagem já são permitidos hoje, só que eles estavam muito restritos em algumas áreas. E o plano diretor, ele inovou ou criou a possibilidade, abriu a possibilidade de ter edifício garagem próximo dos terminais de transporte, por exemplo. É um conceito interessante. Eu só acho que não tem muito sentido uma pessoa andar, sei lá, 3, 4 quilômetros de carro para pegar o ônibus para andar mais 1 quilômetro. Então, não vai dar certo, certo? Isso dá certo num esquema do subúrbio americano, canadense ou europeu, em que a pessoa anda de carro 1 quilômetro para chegar numa estação de metrô e aí anda um monte de quilômetros no metrô para chegar onde deve chegar. Tudo bem. Na escala de Curitiba, acredito que não vai dar certo. Mas daria certo, talvez, nas pontas. Por exemplo, Santa Cândida. As pessoas que vêm de Colombo ou daquela área, que vão deixar o carro por ali e vão andar bastante dentro do metrô. Ou Pinheirinho. Não acredito que vale a pena fazer um edifício garagem para esse fim no JuVV, por exemplo, ou na Praça do Japão. Não vejo lógica nisso. Pode até acontecer, a lei deixa aberto, pode fazer em qualquer lugar, daqueles permitidos na legislação. O objetivo principal é que nos parece um absurdo você ter na área central da cidade tantos terrenos usados como estacionamento. E as pessoas reclamam que está muito caro o estacionamento, pagam um monte de dinheiro o carro. Gente, está mais do que provado em qualquer estudo econômico que o carro é o pior investimento que você faz. Então eu fico imaginando assim, o carro é um veículo que foi criado para circular e ele passa 20 horas por dia parado. Porque a pessoa sai de casa, vai para o trabalho,
fica estacionado 8 horas. Sai do trabalho para casa, fica 8 horas na garagem. É completamente ridículo uma coisa dessa. E se tomar em conta o valor do carro, depreciação, seguro, IPVA, manutenção, nananã, põe esse dinheiro na poupança e vai andar de táxi. É muito mais simples para todo mundo. Ainda falando em estacionamento e o uso do subsolo. O edifício, a garagem no subsolo. Essa nova proposta pretende aumentar o limite ou não muda, mantém o mesmo? Não muda. Não muda, é uma dúvida que a gente teve, inclusive tivemos que conversar com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, porque o liberado era um subsolo. Então nós vamos procurar os colegas do meio ambiente para saber até que ponto a liberação do segundo ou do terceiro subsolo impactaria no lençol freático. Tudo é parte da cidade. Então tem que ver qual é o impacto que tem. E a resposta que nós obtivemos é que hoje o lençol freático já está comprometido, já está muito baixo. Então, nessa parte especial bem da cidade aqui, no centro, na Rural Sul, por exemplo, você já não tem alguns prédios, inclusive, daquela área, que tinham até nascente no prédio, com supervisão da Sanepar e tal, secou a nascente, porque a construção é tão ampla em tudo quanto é lugar que realmente reduziu muito o lençol freático. Portanto, a gente poderia permitir um segundo subsolo sem nenhum problema, depende do empreendedor querer fazer isso. O que nós achamos que é um contrassenso é colocar como coeficiente de aproveitamento, ou seja, dar de graça área construída no sobressolo, por exemplo, porque isso não embeleza a cidade de jeito nenhum. Então, se é para botar o veículo, põe atrás ou embaixo, mas não na frente e em cima, por exemplo. Tá? Essa é uma discussão muito grande. Se eu acredito que o setor privado, os arquitetos vão ter que pensar uma forma de ocupar esse espaço de maneira mais bonita, digamos assim, dentro do que puder ser feito para atender também o mercado. Hoje, em alguns empreendimentos imobiliários, você tem muito mais área de garagem que de quarto, por exemplo. Tem apartamentos com 3 quartos e 4 vagas, por exemplo. Né? Casal num quarto, mais uma pessoa, mais outra pessoa, são 4 pessoas, 4 carros. Você vai proibir isso? Não, não vai proibir, não tem sentido proibir. Mas você não pode também imaginar que esse é um padrão que seja sustentável para a cidade. E eu lamento que a gente não tenha conseguido avançar nessa legislação de zonamento, tanto quanto a nova agenda urbana aprovada em Quito em 2016, adotada pelo Brasil, preconiza, que seria avançar na sustentabilidade, não estimular o uso do carro. Então, aquela história do estacionamento, por exemplo, nos comércios 400 metros quadrados, eu disse que eu fui absolutamente derrotado. A ideia era aumentar a área edificada para permitir essa circulação a pé, mas proibir o estacionamento nessas áreas. E aí ninguém quis, não, fora de questão, não pode proibir o estacionamento, tem que ter estacionamento. Bom, então meu plano B vai ser, está sendo, tá bom, já que a pessoa quer gastar com o carro e acha que o carro vale muito, cobra. Porque a única forma de recuperar a função social da propriedade é fazer pagar por ela. Então tá bom, tem uma vaga, se quiser ter a segunda, outorga da segunda vaga, ou da terceira, ou da quarta, ou de quem quiser. Isso está acontecendo em muitas cidades do mundo inteiro, porque a única forma que você tem de conscientizar a pessoa, ou forçar uma conscientização maior desse aspecto ambiental, é fazer pagar no bolso. Você falou de outorga, a gente já vai entrar nesse assunto, mas ainda com relação aos estacionamentos e o uso do recuo. Uso do recuo, sim. Tradicionalmente, Felipe, o recuo ele era uma reserva estratégica para a ampliação da rua. Esse é o conceito do recuo sempre. Curitiba teve em muitas áreas da cidade a autorização de construir um alinhamento. E não é só no centro. Se você pegar Nunes Machado, por exemplo, a Laminha Lins e outras na direção da Água Verde, ou ali do Rebouças, você tem muitas construções no alinhamento. A diferença é que essas construções no alinhamento têm uma rua com 15 metros de largura, diferente de outras que têm 7 metros de largura. Então, a dúvida é, até que ponto a gente vai precisar alargar alguma dessas ruas? E isso é uma coisa que, infelizmente, o IPUC não terminou de fazer. Então, continua sendo exigido o não aproveitamento do recuo como uma reserva estratégica, até que se termine, provavelmente por zona, ou por bairro, ou por via, a necessidade ou não do alargamento da via. Um caso clássico, por exemplo, é o da Salgado Filho. Salgado Filho tem uma largura imensa, tá ali,
Só que a rua mesmo, via de circulação, tem 10 metros. Mas ela tem uma distância enorme de um lado e do outro, que não é recuo. Na realidade, é parte da via. Então, as pessoas poderiam estacionar ali, porque não estão estacionadas no recuo. Ela está estacionando na frente da edificação, mas a edificação está lá atrás. Ou seja, seria preciso implantar o desenho definitivo da via, definir o que é recuo, e do recuo para trás pode estacionar sem problema nenhum. Pessoalmente, eu acho feio você ter uma paisagem de uma rua em que o que você vê é carro, não é construção. Então, eu sou favorável, mas é uma posição pessoal, de botar as edificações no alinhamento e o estacionamento atrás, ou embaixo, ou em cima, mas não na frente da casa. Certo? Paranhos, quando a gente lê a lei de zoneamento, a gente vê essa coisa de haver setores especiais. Eu queria voltar nisso, porque quando a gente ouve especial, a ideia é que tem algo além do comum com essas áreas. Você pode me dizer quais são hoje as áreas especiais de Curitiba e qual a atenção que elas vão ter agora com a lei de zoneamento, se houve mudança ou não? Na lei de 75, quando foi montado esse esquema, que até então haviam só zonas, a primeira característica foi do setor estrutural, que era um setor especial porque estava se testando uma forma nova de ocupação do solo. E ele exigia uma habilidade muito grande na agilidade de ação, porque se não desse certo alguma coisa, ele tinha que ser rapidamente modificado, como o Plano Massa, por exemplo. Então, naquela época, os setores especiais eram o estrutural, o de pedestres, o histórico e o da conectora. Enfim, com o tempo, as várias legislações sucessivas foram identificando destaques específicos que precisavam de um olhar diferenciado. Então, isso foi ampliando o conceito de setor especial. Então, hoje tem o setor especial dos pontos panorâmicos, setor especial, enfim, uma lista enorme deles, tá? Que são especiais porque eles tratam e destacam um ponto específico. E cada um desses pontos específicos requer uma ação distinta, associada a esse ponto específico. Então, ele é especial porque numa zona, por exemplo, residencial, 1, 2, 3, 4, o número se refere à densidade autorizada, mas é sempre residência. E o setor especial não, ele tem um foco que não é nem residência, é um comércio, um serviço, alguma coisa. Inclusive, por exemplo, no caso do setor histórico da cidade. Você tinha comentado antes essa relação entre o crescimento de Curitiba em número de pessoas e o avanço que a economia precisa ter para sustentar essa relação de pessoas. Você pode retomar isso um pouco, essa relação crescimento e crescimento de gente dentro da cidade? Tá. O crescimento demográfico, que é o crescimento da cidade, se dá pelo valor, pela quantidade endógena, quer dizer, a quantidade de filhos que o casal tem por ali, tudo bem, e por migração. Ou por emigração, às vezes a cidade diminui porque as pessoas saem dela. Bom, então vamos admitir que existe migração, vai ou vem, tudo bem. Essa relação, pessoas morando na cidade, exige um determinado número de empregos. Há estudos acadêmicos que põem uma margem, definem uma relação entre domicílio e número de emprego, supondo que se o número estiver dentro dessa relação, há mais probabilidade daquele território ser autônomo em relação a essa diversificação e não exigir tanta mobilidade, por exemplo. É claro que se você pegar, quanto menor for o território, menos vai ser verdadeiro isso, porque as pessoas podem morar aqui, trabalhar no bairro seguinte e daí outro território, se tomar a escala de bairro, por exemplo. Mas o fato é que é preciso dar sustentabilidade à cidade. Não só a cidade, como cidade. Mas o governo local que administra a cidade também precisa ter recursos. Então é preciso você ter uma atividade econômica que sustente as pessoas e que vão acabar também sustentando o governo local, seja via ISS ou outra atividade qualquer que renda recursos para a cidade. Muito bem. A evolução da economia está se dando de uma forma em que a gente não sabe como vai ser a cidade de 2030, de que ela vai viver. A gente tem certeza que as pessoas vão continuar tendo uma ocupação diferenciada e vai haver muita inovação no sentido de tentar coisas novas. Curiosamente, as startups que existem em Curitiba hoje, pela estatística que eu tenho visto por aí,
tem tanto jovens quanto idosos começando coisas. O que é muito interessante, porque se a cidade de Curitiba, entre outras, mas focalizando na nossa, está diminuindo a população em termos quantitativos, está envelhecendo em termos qualitativos, se o pessoal de mais idade for utilizar essa experiência acumulada para gerar novas oportunidades de negócio, que eles sabem que pode acontecer, porque tem experiência, mas não sabe se vai dar certo, porque não tem demanda, tudo bem. A cidade tem que ter um mecanismo qualquer que permita que essa coisa aconteça, certo? Que é justamente no zoneamento as zonas de uso misto e o Vale do Pinhão, nesse caso. Paranhos, falando especificamente do centro histórico da cidade, há uma perspectiva ou a lei de zoneamento, a nova lei de zoneamento, prevê um incentivo para a recuperação desse centro histórico de Curitiba? Olha, a gente não, no zoneamento, a gente não vai poder colocar exatamente isso na lei atual. Poderá acontecer dentro do esquema de outorgas e transferências mais adiante, por duas razões. A primeira razão é que o prédio histórico de Curitiba, digamos assim, ele pode estar ocupando todo o solo ou não. Já foi uma inovação de Curitiba, no nível brasileiro, pelo menos, que muito antes do Estatuto da Cidade, em 89, portanto, 12 anos antes do Estatuto da Cidade, a cidade de Curitiba aceitou o critério da transferência de potencial construtivo para preservar aquele imóvel que estava sendo abandonado. A técnica naquela época, ou a estratégia do proprietário era não fazer nada, deixar cair, depois dizer assim, caiu, agora que eu vou fazer o quê? Então tá bom. Transferência de potencial. Hã? Como que funciona? Transferência. Você tem lá uma casa, por exemplo, na Barão do Rio Branco, um prédio, casa necessariamente, mas um prédio de, digamos, 300 metros quadrados, frente à Barão do Rio Branco, e que, de repente, digamos, ocupa todo o espaço. Bom, se ele é de interesse histórico, tem que ser preservado. Portanto, não pode ser derrubado. E se ele ocupa todo o terreno, você não vai fazer mais nada ali, numa zona que tem coeficiente 5, ou seja, pode construir 5 vezes a área do lote. Se você tem um lote de 300 ocupado integralmente, você não vai poder aproveitar o resto. Então, qual foi a lógica de 1989? Esses 300 metros quadrados daquele proprietário vão ser mantidos e aquele potencial que ele tinha, que é 5 vezes a área do lote, digamos, de 300 metros quadrados, são 1.500 metros quadrados, ele vende para outra pessoa que vai construir a mais no setor estrutural, nas R4, em alguma outra zona que permita maior edificabilidade, e com isso recebe recursos para manter aquele imóvel e fazer outra coisa com o dinheiro. A mesma coisa que ele faria se pudesse construir ali, por exemplo. Então, essa inovação permitiu a preservação do patrimônio construído da cidade, idem com referência à área verde. É o mesmo conceito da transferência. E o que é importante ver é que a cidade aceitou isso tão bem que quando foi aceito, definido, incorporado no Estatuto da Cidade, que é uma lei complementar federal, foi meio assim, escandaloso, complicado pelo Brasil inteiro, e aqui a pessoa nem se deu conta, porque já fazia 12 anos que estava fazendo isso, certo? Então, essa é uma das coisas que se viu na Conferência Habitat 3 em Quito, em outubro de 2016, de que muitas coisas que Curitiba testou, ou inovou, ou lançou, passou a integrar a agenda global, a nova agenda urbana. Então, por outro lado, não se pode permitir uma revisão do zoneamento que a gente desista das nossas próprias tradições em função de alguma aventura imobiliária qualquer. Quer dizer, não é possível que a cidade que tenha criado a transferência, que tenha criado o setor estrutural, que tenha criado o BRT, que tenha criado tanta coisa interessante para a qualidade da vida urbana, desista disso no meio do caminho. Quer dizer, faz parte da história de Curitiba, da identidade de Curitiba, todos esses processos. E transferências? A transferência, sim, também, mesma coisa. Vai estar no segundo diploma legal, que vai ser encaminhado à Câmara provavelmente em setembro, mas ela se refere ao potencial dos edifícios históricos, que é isso que eu acabei de falar, também com relação a áreas verdes, e outros casos, como por exemplo, uma família que pode doar ou dar à prefeitura alguma coisa, como pagamento de algum tributo, por exemplo, mas ela vai dar o terreno, mas aquele potencial que estava em cima do terreno transfere para outro que possa ser edificado, na medida que a pessoa transfere uma área verde, por exemplo, certo?
Quer dizer, nós estamos estudando, inclusive com o pessoal do meio ambiente, uma forma de que isso possa acontecer sem muito ônus para a cidade. Porque a cidade não vai aguentar ter uma quantidade imensa de áreas verdes e praças e parques, porque isso custa caro. Então é até bonito ter tudo isso para a cidade. Curitiba é capital ecológica, por exemplo. Lindo, tudo bem. Só que custa. E eu, como economista, quero saber quanto custa e quem paga essa história. Porque não adianta só ter essa beleza toda verde. Então, nós estamos propondo, estamos discutindo a possibilidade de voltar um pouquinho atrás ao que dizia a lei anterior, que era de preservar a área verde, sim, mas construir ali mesmo o máximo possível e só transferir o que não couber naquele lote. Idem para o patrimônio histórico construído. Quer dizer, além do espaço de ambiência daquele imóvel, para ele se destacar na paisagem, nem sempre pode se transferir tudo. Às vezes tem terreno nos fundos, do lado. Então você constrói ali o que puder ser construído e só transfere a diferença, de modo a impactar menos nesse acréscimo de outros lugares. Com relação a o novo zoneamento da cidade, né? Com relação ao novo zoneamento da cidade, é preferível, na sua opinião, e como ela está estabelecida, uma regulamentação mais flexível, ou seja, a flexibilidade desse novo zoneamento garante um melhor desenvolvimento para a cidade, ou essas regras dessa proposta são mais rígidas e com mais critérios estabelecidos, falando de maneira geral, para esse novo zoneamento proposto pela Prefeitura? Tem as duas coisas, Felipe. Existem coisas que são mais assertivas, digamos, como, por exemplo, proteger mais e melhor o miolo das zonas residenciais, para evitar o abuso, digamos, das atividades incômodas ao uso residencial, mesmo que isso venha, a cidade venha ganhar alguma coisa com isso, excepcionalmente pode até acontecer, no caso de uma coisa locacional. Por exemplo, se você tiver um terreno com uma característica específica e que as coisas que você quer desenvolver naquele terreno têm a ver com essa característica específica, você não pode fazer em outro lugar. É como uma ponte, você só faz uma ponte onde tem o rio, não tem ponte. Então, essas coisas têm que ser entendidas no zoneamento. Então, daí flexibilidade. Mas há outras coisas que não, tem que ser mais assertivo para as pessoas confiarem na lógica do zoneamento e para ter segurança jurídica do ponto de vista do investidor privado de fazer uma coisa que hoje, ou amanhã ou depois vai continuar tendo essa mesma concepção. Então, a maioria das zonas está sendo depurada, digamos, para ter essa assertividade. Agora, outras estão sendo flexibilizadas, como as 1.3 que eu falei agora, essa mudança no setor estrutural, por exemplo, de alterar o coeficiente, de modo a dizer, o coeficiente é 4, certo, mas não é 4 para qualquer coisa. Ele é maior para coisas que faltam e é menor para as coisas que abundam. No centro da cidade, o que falta é habitação. Então, o privilégio é habitação. No setor estrutural, o que falta é a não habitação. Então, o privilégio é a não habitação. Então, essa flexibilidade existe na lei de zoneamento, para tentar oferecer coisas ao mercado, mas, ao mesmo tempo, orientar isso que você quer para completar a qualidade da cidade. Paranhos, você acabou de citar a importância de mais moradias no centro. E até quando o prefeito esteve na Câmara, ele usou uma frase que só as pessoas podem salvar o centro, né? Como a prefeitura vai ter trabalhar com incentivos para que de fato as pessoas aumente o número de moradores, de pessoas no centro da cidade? Olha, Márcio, essa é uma pergunta muito importante e oportuna. Nós temos convicção de que só o coeficiente diferenciado não vai resolver. Essa é uma condição necessária, mas não suficiente. O fato de você dar mais coeficiente para o uso habitacional e penalizar, de certa forma, o não habitacional, estimula, digamos, o uso habitacional. Até aí tudo bem. A minha preocupação, a nossa preocupação do IPUC é como é que você consegue recuperar aquele quantidade de patrimônio que tem no centro da cidade. O antigo hotel Eduardo VII, por exemplo, uma quantidade, estou dando um exemplo, mas tem um monte de prédios no centro abandonados, por exemplo, e que ocupam o terreno inteiro. Então, claro que são muitas razões para isso. Existe, a firma faliu na construção, os herdeiros não querem saber daquilo, estão brigando, enfim,
Tem um monte de situações pelas quais o prédio está abandonado, mas ele está abandonado. Então, tem duas soluções. Uma, e elas devem ser tomadas, eu acho, em paralelo. Uma é fiscalizar. Fiscalizar é botar tributo em cima para obrigar o proprietário a fazer alguma coisa com aquilo. Não é possível o cara sentar em cima e deixar aquele negócio enfeiando a cidade e, ao mesmo tempo, evitando que alguém ocupe aquele prédio no meio de uma zona que está toda infraestruturada e equipada. O segundo é dar um incentivo para que isso aconteça da melhor forma possível. Esse incentivo, a gente não tem ainda no horizonte a certeza dele. Ele pode ser fiscal, e eu acho isso pouco, conversando com proprietários e com a própria fazenda, finanças municipais, dizer isentar IPTU, isentar não sei o que e tal, é pouco para o volume de negócio que tem que ser feito ali. Então, a solução provavelmente vai ser dar coeficiente de aproveitamento, vender coeficiente para aquela pessoa, construir mais em outro lugar e com esse dinheiro reformar aquele prédio. Eu tenho a impressão de que esse é o caminho mais seguro dentro da nossa lógica econômica. Agora, como é que vai ser feito isso? Não sei ainda. Nós estamos no meio da discussão. E aí isso será o terceiro diploma legal a ser encaminhado para a Câmara mais adiante. Mas a gente já está ouvindo proprietários no centro, construtores, incorporadores e os colegas urbanistas e da finanças. Então, só para confirmar, além do projeto que já está na Câmara no momento, sendo analisado pelos vereadores, pelo menos mais 2 projetos de lei que a Prefeitura deve enviar para complementar o pacote, digamos assim, do zoneamento. Exatamente. Hoje a Câmara está lá com o zoneamento básico, quer dizer, aquilo que é o direito de todo mundo. Direito entre aspas, né? Vai ser enviado proximamente o que seriam os coeficientes máximos, mediante a venda de outorga ou a transferência de potencial ou cota de programa especial de governo, enfim, algum mecanismo que está na proposta de lei. E depois, o terceiro, é o pacote habitacional, que na realidade se divide em 2 pedaços. Um, que é a recuperação dos imóveis de uso habitacional e especialmente no centro da cidade, e o segundo, que é a vertente de habitação de interesse social, porque também não é possível numa cidade como Curitiba você estimular ou ignorar a construção de habitação fora da cidade, que é aquilo que eu estava chamando até há pouco tempo dos curitibanos extramuros. Quer dizer, a pessoa mora na periferia do município vizinho porque não encontra uma oportunidade dentro da cidade de Curitiba. É verdade que muitas vezes moram lá e usam o setor de saúde de Curitiba ou trabalham em Curitiba, porque a educação até é bem atendida em outros municípios. Por outro lado, eu também não considero razoável simplesmente trazer de volta todo esse pessoal para cá, porque não interessa à região metropolitana ter um núcleo rico e uma periferia pobre. O que importa para nós deveríamos nos esforçar, é justamente de ajudar os municípios vizinhos a ter melhor educação, melhor saúde e principalmente mais e melhor emprego. E eu acredito que esse é o propósito principal do programa Prometrópole. E o que o pessoal já fez no sentido de levantamento de informações para dar bases aos prefeitos e prefeitas dessa vizinhança de tomar políticas públicas complementares àquelas de Curitiba é muito importante. E o IPUC está também atendendo o prefeito Rafael Greca no sentido de apoiar os vizinhos, né, nessas políticas públicas muito específicas que não diferenciem tanto assim do que acontece em Curitiba. É como o prefeito Rafael fala de vez em quando, Curitiba é uma só, não é só o município de Curitiba, é também a periferia imediata. E a gente vai ter que ajudar os vizinhos a terem a mesma qualidade que a gente tem, ou pelo menos que não piorem em relação ao que Curitiba tem. Como que essa nova lei de zoneamento, então, Paranhos, ela age na região sul de Curitiba, naqueles bairros que foram a última fronteira de expansão da cidade? Uma boa parte disso, acho que você falou em algum momento do Caximba, por exemplo, uma boa parte dessa ocupação, ela é espontânea ou provocada, de vez em quando, mas ela se dá sem nenhum critério, por exemplo, urbanístico ou de preservação ambiental. Isso é o mais grave. É um desafio, né? É um desafio, com certeza. A ideia é ter uma ação de prevenção, que é mais complicada, mas não pode ignorar o pessoal que já está lá. Então, esse pessoal vai ter que ter uma alternativa de habitação, de solução habitacional, digamos assim, naquelas imediações, porque uma das técnicas é justamente não tirar as pessoas do bairro que estão acostumados e também não quebrar
a coesão social que eles têm entre eles, né, ter a maior parte das pessoas mais juntas por ali, de modo a dar àquele espaço uma característica também habitacional, mas com sustentabilidade ambiental e renda. Porque não adianta também só tirar e dar para as pessoas uma melhor casa, solução habitacional. Se não tiver renda, esse pessoal não vai manter a casa, não tem jeito. Então há uma série de alternativas que estão sendo estudadas aqui para produzir renda para essas pessoas poderem pagar pela solução habitacional e depois se manterem dentro dela. Mas isso também seria a parte. Isso deverá estar, nesse caso do Caximba não, porque seria um projeto específico, né? Então ele vai ter um tratamento diferenciado, até porque tem que ser um projeto piloto. A gente não pode estender todos os pilotos, esse seria um piloto. Agora, com certeza, o tema da habitação de interesse social é um capítulo da Lei 3, e o próprio plano diretor, por exemplo, fala das cotas de solidariedade, por exemplo, e de outros incentivos que a gente precisa estudar com muito cuidado. Ele, não sei se a palavra certa é que o plano se equivocou, mas ele entrou numa seara difícil, que era do empreendimento inclusivo. Já se viu, por pesquisa e por conversa, que o curitibano não vai aceitar de jeito nenhum um imóvel, um prédio, em que do andar tal ao andar tal mora um tipo de gente, do andar não sei o que para o outro um tipo de gente, até porque, do ponto de vista estrutural, é muito difícil você ter um prédio em que ao mesmo tempo tem apartamento de 2 quartos, de 1 quarto, de 3 quartos, não dá. Você pode ter várias torres no mesmo empreendimento, mas isso significa ter lotes maiores. Então, nós estamos explorando a possibilidade de forçar ou incentivar a fusão de lotes, a incorporação de outros lotes, para você ter essa variedade dentro da mesma quadra, por exemplo, mas não dentro do mesmo lote, certo? E a lei já prevê, no caso das R2, por exemplo, condições muito flexíveis de habitação de interesse social, ou seja, coisa da Coab, porque outras estratégias urbanas podem colaborar para diminuir o custo da terra ou evitar que ele suba muito. Paranhos, acho que uma pergunta fundamental para a população é a seguinte: a gente está falando em diversas mudanças, em revisão de lei de zoneamento, mas a cidade em alguns pontos cresce desordenadamente, né? Quem está num local inadequado, vamos dizer assim, ou quem já está, seja residência ou comércio, num local que pode ter uma mudança, vai ter que sair, vai ter que fazer adequação, para as pessoas entenderem objetivamente o que muda para a pessoa, para a vida da pessoa. A gente está falando das áreas, das zonas, do uso misto, mas para a pessoa, eu tenho um comércio, eu tenho minha casa e minha área vai mudar, vai ter alguma mudança. Eu vou ter que me mudar? Como é que funciona essa parte? Olha, depende do tipo de irregularidade, digamos assim. O prefeito Rafael Greca assinou no aniversário da cidade, em março desse ano, um decreto de regularização de edificações, que é efetivo, ele é barato, digamos assim, é uma coisa que vem ao encontro da demanda de muitas dessas pessoas, tanto em relação ao uso como à edificação. Então isso já está parcialmente coberto por esse decreto. Na lei de outorga e de transferência, cada uma dessas seções tem um artigo específico para apoiar a regularização de edificações. Agora, eu sei de casos, não vou citar nenhum agora, mas eu sei de muitos casos, pessoas que constroem sem alvará, sem consulta amarela. O camarada chegou e resolveu construir. E aí começa a brigar para, não, mas agora tem que dar um jeito de ocupar, porque eu tenho essa loja aqui. Mas quem foi que disse que podia botar uma loja aí? Então, a solução que o Ministério Público diz que a Prefeitura deveria adotar é demolir a edificação. Isso nunca aconteceu em Curitiba, para não dizer nunca, aconteceu muito raramente no passado e a gente esperava que isso servisse de lição, por exemplo. Aí é uma questão muito mais de sensibilidade política do que outra coisa. Eu acho, mas é uma posição muito pessoal minha, que, sabe, o que é certo, o que é errado. Se existe uma regra que é de fazer uma consulta prévia, receber as informações, daí fazer um projeto, aprovar o projeto, depois construir, e isso pode reclamar que demora muito tempo. Tá, demora muito tempo. Então vamos tentar diminuir o prazo, mas não saltar essa etapa e passar direto para construir e depois forçar a barra, ou com o vereador, ou com outra pressão política qualquer, para aprovar o que está errado.
Eu, pessoalmente, sou contra. Tá? Eu acho que não deve adequar uma coisa que é razoável, pode ser. Agora, simplesmente aceitar um abuso, especialmente quando é um abuso de uma pessoa, digamos assim, preparada, que sabe que existe regra. Eu entendo quando alguém vem do campo, desesperado por razões familiares ou econômicas, não importa, chega no meio da cidade e constrói uma coisa qualquer, de qualquer lugar, numa área que está vazia e que de repente seria uma praça, ou seria uma rua, ou seria alguma coisa. Tá, entendo isso e você pode tentar ajeitar. Mas uma pessoa que tem curso superior, que é empresário e que faz uma barbaridade dessa, eu demoliria. São muitos assuntos, né, Paranhos? Tenho certeza que esse papo poderia durar 2, 3 dias para a gente poder esmiuçar para as pessoas o que é o zoneamento de uso e ocupação do solo. Agradeço a sua disponibilidade, a entrevista que nos concedeu aqui no IPUC, um belo espaço. E para finalizar, o que você espera da Câmara de Curitiba na discussão do zoneamento da cidade? Olha, eu acho que Curitiba tem uma grande vantagem, e nesses 2 anos de trabalho aqui no IPUC, que eu voltei, percebi que nós temos o privilégio de ter uma Câmara de Vereadores muito boa, comparado com outras cidades por onde eu tenho andado. Nós temos 13 vereadores em primeiro mandato, por exemplo, que foram vereadores que se aproximaram do IPUC, tentaram entender qual é a lógica de planejamento. O fato de ser situação ou oposição não me perturba. Para mim, todos são representantes da cidade e a gente vai tentar explicar a cada um aquilo que ele precisa saber, ele ou ela precisa saber. Eu acho que todos estão muito envolvidos com essa revisão do zoneamento, até porque o setor imobiliário não está pressionando para ter uma nova lei. A lei atual é boa, a lei de 2000 não é ruim. A única coisa que tem que ser feita é adequar algumas coisas onde a economia ou a situação superou a lei. Então tem que fazer a lei acompanhar essa mudança e antever ou se preparar para outras mudanças que vão ser cada vez mais rápidas. Obrigado, Paranhos, pela disponibilidade, pela entrevista e convido a você a conhecer todo o conteúdo produzido pela Câmara de Curitiba sobre o novo zoneamento da cidade em nosso site oficial e também nas redes sociais.